Começa agora. Diário Econômico. Um oferecimento do Canal Rural. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. Apresentação Marco Caruso. Fala, turma, bom dia. Hoje é terça, 3 de outubro de 2023 e esse é o seu Diário Econômico. Não há bem que sempre dure também. Depois da pausa na queda generalizada que a gente viu nos mercados no final da semana passada, voltamos à programação normal que tem imperado nos mercados desde agosto. Curvas de juros pressionadas para cima e lideradas pelos Estados Unidos, arrastando as bolsas e as moedas para o vermelho contra o dólar. E dessa vez levando o petróleo junto também, que não aguentou e voltou a flertar com os $90 por barril ou menos. Parece repetição dos outros programas, mas mais uma vez o juro longo americano renovou máximas de 16 anos. O dia de ontem já começou subindo taxas de juros pelo mundo, mas um gatilho extra veio da indústria americana. Eu não comentei sobre esse dado no diário de ontem, porque realmente ele não tem feito preço recentemente. Mas o setor agora reportou sua menor contração em quase um ano. E os detalhes foram bem positivos para a economia americana. Custos mais baixos para a manufatura, melhora do emprego e dos novos pedidos também, o que acaba sugerindo um bom desempenho nos meses seguintes. Mas o que é positivo para os Estados Unidos no curto prazo não tem sido positivo para alguns mercados no contexto atual de juros altos, mas que teimam em não desacelerar a economia e acabam empurrando o Fed a adotar uma retórica dura. Só que, como diz o sábio, cuidado com o que você deseja. Essa desaceleração pode não estar acontecendo agora nos Estados Unidos, mas não quer dizer que ela não está sendo gerida. A sensação que eu tenho é que, dessa vez, existe uma defasagem maior no tempo para o impacto das taxas de juros aparecerem no restante da economia. Dizem, por exemplo, que as empresas mudaram o perfil de suas dívidas no passado recente, aumentando a parcela pré-fixada dessa dívida, o que acaba dando uma salvada temporária no custo financeiro delas nessa época de juros altos. Mas também é lógico, então, esperar que a maior parte dos efeitos recessivos desses juros altos ainda está por vir. E, por exemplo, a inadimplência nos empréstimos para o consumidor americano e as falências das empresas têm começado a aumentar por lá. E essa tendência provavelmente vai seguir na ausência de cortes de juros tão cedo. Um ponto interessante é que esse calor todo no juro americano longo tem acontecido nas últimas semanas sem que o mercado aumente as projeções de novas altas do juro básico por lá, como se fosse a nossa Selic, que a gente chama de Fed Funds. O que eu estou querendo dizer é que esse movimento é resultado puramente do aumento do que a gente chama de prêmio de risco, que é um bicho ainda mais difícil de se prever do que para onde vai o juro básico. O juro básico, grosso modo, segue uma regra de política monetária que a gente aprende na faculdade. Prêmio de risco entra numa seara de efeitos qualitativos, de percepção de risco. Risco fiscal, risco político, geopolítico, de juros de equilíbrio, de inflação de longo prazo, etc. É quase filosófico. E isso, obviamente, deixa o cenário muito mais instável e incerto. No Brasil, esse ambiente levou o nosso câmbio de volta para 5,07, a bolsa caiu 1,3% ontem e os juros chegaram a subir 25 pontos. Agora, o mercado precifica uma Selic terminal pouco abaixo de 10,5% ao ano em algum momento do ano que vem. Parte disso ainda parece ser alguém reduzindo suas posições. O volume negociado segue maior que a média, longe do que a gente viu na semana passada, que foi uma loucura, mas o que dá também um cheiro de stop. O que também não ajudou o cenário de juros foi a forte criação de vagas reportada aqui, o famoso CAGED, que ficou bem acima de qualquer projeção dos analistas. E para hoje, começam os dados de atividade do IBGE referentes a agosto com a produção industrial. A indústria aqui anda de lado há muitos meses, mas para hoje a gente espera um bom resultado e homogêneo entre os tipos de indústria. Aparentemente, então, de fato, caminhamos para mais um trimestre de PIB positivo aqui no Brasil. Por hoje é isso, turma. Bom dia, bons negócios e sorte sempre. Você ouviu? Diário Econômico. Um oferecimento do Canal Rural. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, A economia global e do Brasil. de segunda a sexta, às 6 da manhã, no Spotify e YouTube.